Fabrício Zanqueta, seja mais uma vez bem-vindo ao Seeking Growth Podcast. Pô, eu que agradeço aí o convite de novo, Axel. A outra vez que nós batemos um papo aí o Lincoln estava junto. Adoro participar de programa assim, poder trocar uma ideia. Então agradeço o convite aí. Hoje a gente vai falar tudo sobre força. Vai ser uma masterclass, uma aula magna sobre como desenvolver força e por que isso é importante. Antes da gente começar, só faz uma breve introdução, dá uma apresentada aí sobre você. Tentar ser mais objetivo, né? Meu nome é Fabrício Zanqueta, eu sou treinador, educador físico, tenho uma especialização em fisiologia do exercício, também tenho uma graduação em farmácia e atualmente estou cursando psicologia. Sou autor de um livro de comportamento que está aqui atrás, né? O Forge, o Guia de Mudança de Hábitos. Trabalho principalmente com exercício resistido de forma geral. Tenho uma equipe de atletas de powerlifting, né? Até atletas que competem a nível internacional. A minha experiência em si ela é bem híbrida, né? Então já participei de meia maratona, campeonato de levantamento de peso olímpico, muito mais como uma questão de experiência própria. Então sempre tive envolvido aí com algumas modalidades esportivas para poder ir adquirindo experiência, poder trabalhar com o pessoal. E a partir de exercício resistido que eu trabalho é basicamente atendendo qualquer tipo de público que, dentro da minha avaliação, eu tenho a capacidade de atender, contribuindo aí com a pessoa ficando mais forte e melhorando a qualidade de vida, né? E até mesmo tratando dores crônicas. Vamos lá, e por que é importante ter força? Porra, porque ser forte é bem mais legal, né, cara? Não, brincadeira. Cara, principalmente que os estudos mostram, né? As pessoas mais fortes, elas têm uma qualidade de vida melhor, elas são menos suscetíveis a doenças, elas costumam ser mais úteis, mais difíceis de morrer. É, então, assim, é uma coisa que para a vida inteira acaba sendo útil, né? É muito fácil nós imaginarmos assim, bah, eu sou um gurizão, tô lá com 20 anos, eu quero ser forte para pegar peso, sei lá, fazer a correlação aí com massa muscular, né? Querer me mostrar que eu sou forte, levantar uma menina, não sei o quê. Mas aí nós temos que pensar que, assim, principalmente olhando a pirâmide etária brasileira, a população está ficando cada vez mais velha, né? Está tendo cada vez mais velhos e idosos no Brasil. E essa galera precisa de força para as atividades do dia, né? Então, pô, sentar no vaso sanitário, ter que levantar, se a pessoa não tiver força, ela já não consegue, já precisa começar a se apoiar. Pessoa, sei lá, não casou ou separou, mora sozinha, tem que fazer compra no supermercado, tem que carregar sacola de compra, empurrar carrinho do supermercado. Assim, tem uma série de atividades do nosso dia a dia que nós dependemos de força, algumas delas um pouco mais de força, outras um pouco menos. E nós até estávamos conversando antes aí, outros dias, as pessoas às vezes pensam muito no exercício musculação na parte estética, mas o ganho de força ele é para ter uma valência física, né? Então ele tem uma funcionalidade para a vida de forma geral. E como, então, já ficou meio que claro que ser forte não necessariamente é ser grande, né? Existe uma correlação bastante forte assim entre massa muscular e força. Inclusive tem alguns pesquisadores assim que eles acreditam que se eu pegar, por exemplo, levantadores de peso e fizeram a aferição de massa magra deles, a massa muscular. E eles mostraram que assim, cara, o ranking dos melhores atletas segue mais ou menos o padrão da massa muscular. É difícil dizer se o que tinha mais massa muscular necessariamente ganharia, o ranking seria exatamente o mesmo sempre, mas tem uma correlação muito forte, porque afinal, se eu sou mais, para eu ficar mais forte, eu preciso treinar com mais peso, e a tensão mecânica é um dos principais fatores, uma das principais variáveis para o ganho de massa muscular, que é a hipertrofia. Então tem uma correlação muito direta, muito próxima dos dois, né? Mas é preciso entender que a força, ela pode ser trabalhada de diversas formas. Eu posso ter ali uma força geral, né? A pessoa está trabalhando força para a qualidade de vida, e eu posso ter a força específica, que daí ela é muito voltada para esportes, né? Tem um vídeo bem famoso do Devon Larratt, que é o arm wrestler lá, né, o mais famoso de todos no Canadá, com o Hafthor Bjornsson, o strongman, e os dois fazendo uma luta de braço ali, né? E o Devon Larratt pesando, sei lá, 100 quilos, alguma coisa assim, ele é grande também, mas o Hafthor, tipo, com 175 no auge do Strongman, e o Hafthor, tipo, não conseguia nem mexer a mão do Devon Larratt. Eu fiz uma postagem disso muitos anos atrás, e eu mostrava justamente isso. Cara, o Devon Larratt, ele pesa, tipo, 70 quilos a menos que o Hafthor. O Hafthor é muito mais forte que ele, no Strongman. Só que ele tem a força específica da luta de braço, onde ali aquela força se sobressai em relação ao Hafthor.
Então, é preciso entender isso. A força ela pode ser específica. O cara pode ser muito bom no agachamento, mas não quer dizer que ele seja bom no salto. Então, nós falamos de força de uma forma muito geral, mas ela pode ser atribuída a diversos campos, né? Eu só acho que, tipo, pro visual da galera, é importante a gente meio que tentar separar um pouco, né? Não necessariamente você tem que ficar bolado, sabe? Eu acho que um dos problemas é isso, sabe? Desse preconceito criado, do senso comum de que pra ser forte você vai ter que ser grandão, você vai ter que ser grandona. Não necessariamente, né? A gente pega lá, por exemplo, o Anatoly. O Anatoly é bombado. Sabe quem é? Não sabe quem é o Anatoly? Acho que é o cara lá que faz os vídeos brincando na Pô, o academia faxineiro. como zelador, tô ligado. O zelador, né? Faxineiro da academia, que chega, os caras grandão e ele. Assim, na hora que ele tira a camisa, na hora que ele tira o macacão, você vê que o maluco é trincado, né? É praticamente só massa magra, mas assim, mesmo assim, ele pesa 70 quilos, 72 quilos. Eu acho que ele competia nessa classe, né? No powerlifting. E o maluco é absurdo de forte. Na hora que a gente pega os levantadores de peso olímpicos também, né? A gente tem levantador de peso olímpico que a categoria é 67? É 67? 64? Acho que a menor eu não sei como é que tá agora, porque tava. Antigamente era 73, aí passou acho que 69, 77. Não, agora tá 81, né? 81, 73, eu não sei como é que tá, porque sofreu umas 4 mudanças aí nos últimos 5 anos. Mas enfim, né? Tem essa galera de 60 quilos aí, dessa categoria, vamos botar assim, mais leve. Essa galera agacha com 3 vezes o peso corporal, muitas vezes, né? Então eles são absurdamente fortes, só que eles não são grandes, eles são musculosos, né? Eles têm bastante massa magra, mas eles não são grandes. Eu acho que é isso que a galera precisa entender, né? O seu tamanho é uma coisa e sua capacidade de aplicar força é outra. E explica pra gente, Fabrício, também, que a força muscular é só essa questão da massa muscular, só essa correlação de quanto maior eu sou, mais potencial para desenvolver força e para ser forte eu tenho, ou tem outro fator também importante nesse meio aí? Na verdade, tem uma série de fatores, né? Porque quando eu falo de força, eu estou pensando que a musculatura inteira ali ela está contraindo. Só que quando eu tenho um agonista fazendo o movimento, eu tenho um agonista frenando esse movimento. Então, quando eu quero desenvolver mais força, eu começo a trabalhar um pouco mais nessa relação de conseguir fazer com que o agonista trabalhe mais e diminuir a ativação desse antagonista. Quando eu faço, por exemplo, uma flexão de braço aqui, o meu bíceps ele é o agonista dessa flexão, só que o tríceps ele está frenando esse movimento, senão nós nos quebraríamos de todo jeito. Parte da força ela vem de conseguir trabalhar com essa relação dos músculos agonistas e antagonistas. Então, a pessoa que está treinando para a força, principalmente força específica, que são os exemplos que tu citaste, a pessoa vai trabalhando melhor essa relação. Ela tem a ver com os aspectos neurais, né? Então, o córtex motor ali, ele sinalizando para poder ter essa relação. Tem a questão da sincronização das fibras musculares agindo, né? Porque os exercícios de força, os esportes de força de forma geral, eles não são, tipo, exercício isolado. Até tem, assim, tipo, aquela competição de rosca direta, né? O power bíceps, tem coisa assim. Mas, assim, muito menos, é muito mais exercícios mais complexos, como agachamento, o levantamento de terra, o powerlift, o levantamento de peso olímpico, o strongman e tudo mais. E quando eu penso nesses movimentos mais complexos, eu não estou falando de um grupo muscular, um membro agindo, eu estou falando do corpo inteiro. Então eu consegui sincronizar as fibras musculares do meu corpo inteiro, todos os grupamentos musculares, isso contribui para uma maior produção de força. Porque imagina, eu tenho uma linha de tempo, né? Então, uma musculatura exerceu força aqui, a outra exerceu força um pouco depois, elas não estão sincronizadas. Mas se eu sincronizar, funciona melhor. É só imaginar, por exemplo, tá eu, o Axel, mais 3 pessoas aí para empurrar um caminhão. Só que cada um faz força num tempo diferente. Então, a força resultante final para empurrar o caminhão, ela não é a máxima possível, porque todo mundo não está concentrado, não está sincronizado, né? Então, esse é um aspecto também. Tem aí um pouco do o que o pessoal costuma chamar de drive neural, né, que seria essa potência da sinalização elétrica. Eu não sei como estão os estudos, eu sei que não era uma coisa assim tão bem definida na literatura, mas existe o aspecto da concentração, né, a pessoa de fato se concentrar para o exercício. Vocês já devem ter visto assim, pô, a pessoa estava lá distraída no exercício e falhou de uma hora para outra, porque a pessoa na verdade não está concentrada, então ela não está nem gerando essa sinalização, né? O corpo dela meio que só está reagindo ao peso. Então, assim, tem uma série de aspectos nessa produção de força, tanto neurais quanto teciduais mesmo, né?
E isso são habilidades a serem desenvolvidas igualmente. Então, o cara pode sim não ser grande, ser pequeno, digamos assim, e ele ter muita força em comparação com um cara grande. Mas aí tem a ver com especificidade. Quando tu citaste o exemplo ali do Anatoly, por exemplo, ele treina para isso. O cara que quer ser grande, ele treina para ser grande. É outra história, né? É claro que o cara que é grande, ele ganha força, mas essa não é uma força que ela tá, não é, ele não está trabalhando a valência de força para desenvolver aquilo. Se eu pegar um atleta meio de powerlifting, ele precisa desenvolver agachamento, supino e terra. Meus atletas são bons em supino, agachamento e terra, mas por qualquer outra coisa eles não são bons, entende? Porque todos os recursos que a pessoa está direcionando para desenvolver está naquilo. Então, essa questão de tamanho, existe isso, né? Em biologia é chamado de escala alométrica, né? É alometria, né? Acho que sim. Se não me falhou o nome, é alometria, né? Que é essa relação que existe entre a força do indivíduo, a capacidade e o tamanho dele. Se vocês pensarem, por exemplo, uma formiga, ela consegue levantar lá, 50 vezes o peso dela, alguma coisa assim. Mas o elefante, por exemplo, não consegue levantar nenhuma, nem metade do peso dele. Só que a força absoluta do elefante é maior que a da formiga. Então existe essa escala, eu acho que é a alometria, né, o nome da área de estudo aí em biologia, que estuda essa relação dos corpos. E nos seres humanos nós conseguimos ver um pouco isso. Se nós vermos, por exemplo, no levantamento de peso olímpico, o Axel ele falou, pô, o cara que está na categoria 60 e tanto, ele levanta 3 vezes o peso do corpo dele. O cara da categoria 120 mais, ele não levanta 3 vezes o peso dele. Porque quanto mais pesado vai ficando, menos a força vai se desenvolvendo. Então existe essa relação também. Por isso que é possível tu seres relativamente pequeno e muito forte, igual uma pessoa que é grande. E qual força você acha que é mais importante as pessoas desenvolverem pensando em saúde, longevidade e qualidade de vida? Eu não sei se tu faz essa pergunta pensando numa resposta específica, que eu não tenha identificado, mas nós chamamos muito de força geral, né? Então, tipo, são forças que, independente do exercício que eu estou fazendo, elas têm uma transferência para outras funções da vida, né? Então, quando eu estou lá agachando, eu não estou pensando só no agachamento, eu estou pensando nesse agachamento sendo reproduzido em outras facetas da minha vida. É claro que daí eu não trabalho só o agachamento, trabalho outros exercícios que também envolvem flexão de joelho e flexão de quadril, mas trabalham em ângulos diferentes, às vezes em amplitudes diferentes. Isso tudo dá diferença porque, assim, se eu faço o agachamento, eu estou trabalhando só num plano. Mas se eu faço, por exemplo, um lunge, que é o, como é que chama em português? O avanço, né, em português. Sim. Se eu fizer o avanço, eu já estou trabalhando num plano um pouco diferente, já é unilateral, já tem uma relação da distribuição do peso. Isso tem uma transferência maior para o dia a dia. Só que, ao mesmo tempo, nesse avanço, eu não consigo colocar o mesmo peso que eu coloco num agachamento. Então, os dois, eles acabam meio que se complementando, pensando em funcionalidade da vida. Então, eu trabalharia muito mais uma questão de força geral. E, cara, eu quero ser forte para os aspectos da vida. E aí, o programa de treino tem que ser elaborado de acordo com isso. Assim, acho que todo programa de treino tem que ser elaborado de acordo com o objetivo. Tipo, eu vejo muito erro isso, né? Muitos treinadores assim, a pessoa chega lá, eu quero treinar contigo. Aí o cara vai lá, manda um treino. Eu falo, mano, mas qual era o objetivo da pessoa para ter prescrito treino? Toda vez que eu faço um mesociclo novo para os meus clientes aqui, eu pergunto assim, vem cá, como é que estão os teus objetivos hoje? Porque se a pessoa mudou o objetivo, eu preciso mudar o treino. O treino tem que se adequar com isso. É claro que às vezes entra uma questão de educação, né, em termos de ensino, né, porque, pô, de repente a pessoa só quer ficar grande, quer ficar grande, quer ficar grande, daí precisa ensinar para a pessoa que, assim, tem mais coisa na vida do que só ficar grande, né. Às vezes a pessoa quer ficar grande, mas ela, pô, é toda travada. Eu falei, cara, precisa trabalhar uma outra coisa aqui. Então o cara não consegue agachar nem até a metade. Eu falei, cara, vamos tentar melhorar esse agachamento. Esquece o botar peso. Vamos melhorar esse aspecto articular, né, da amplitude do movimento que tu consegue executar. Até porque tu que é treinador já deve ter visto isso também, né? Tipo, o cara não agacha nem até a metade. Aí um dia tava lá socado de peso, passou um pouquinho, puta, aí se machucou alguma coisa, porque a musculatura até a metade ela foi desenvolvendo. Tá ali para baixo a musculatura nunca foi trabalhada. Aí o cara tá com uma baita sobrecarga para a parte superior do movimento, em que a parte inferior não está adequada. Então são questões de segurança também, né?
Com certeza, não, com certeza. E é isso, eu acho que até se você for forte, mas se você só for forte de uma maneira muito específica, você fica, às vezes, até mais vulnerável. Certamente. Por exemplo, né? Não é, obviamente, falando mal de CrossFit. Não tô falando mal do CrossFit, tá? Só tô falando que, Não porra, quero ser cancelado. Não, porra, eu tenho um box de CrossFit, caralho. Eu trabalho CrossFit há 10 anos, caralho. Não tô falando mal de CrossFit. Só que é foda, né? A galera pega o corte e fala aqui, não, o Axel falou que CrossFit lesiona. Caralho, não é isso, pô. É que às vezes, dependendo do programa de treinamento, dependendo de como é programada a aula, se a gente não fizer muita coisa, se a gente não pensar um pouco fora da caixa na preparação para aula, o CrossFit só trabalha no plano sagital, basicamente. E aí você fica muito forte naquilo ali. Muito forte naquilo ali. Principalmente se você treina bem. Quando você vai jogar bola, às vezes você tá mais vulnerável. Você não treinou nada de lateralidade. Nada, nada. O máximo de lateralidade que você faz é a curva da esquina na corrida. É o máximo. Não tem nada além disso. E um box jump over. E olha lá. E olha lá. Você vai jogar bola, cara? Na hora que você freia, muda de direção com velocidade. Seu músculo tem força, você tem capacidade física. Na hora que você bota pressão, o que acontece? LCA. Inclusive, esse é o maior preditor de lesão em atleta. A troca de direção é o maior fator, não tem nada a ver com agachar e tal. É porque o atleta está ali fazendo troca de direção e é exatamente o que o Axel falou. O cara tem muita musculatura e aí ele quer fazer uma troca de direção muito rápido, mas ele nunca treinou troca de direção. A articulação do cara não está preparado para aquela sobrecarga. Então, tem que. Por isso que eu acho que assim, é importante, conforme a gente vai entendendo melhor sobre tudo, né? Treinamento de uma maneira geral, sobre até as nossas necessidades no dia a dia. Que assim, não sei quantas pessoas também vão precisar mudar de direção rápido, mas jogar bola, por exemplo, no Brasil é uma coisa comum para homens, né? Mulheres também, obviamente, mas assim, é maior para homens, né? A gente pega e vai marcar uma pelada. Ah, vamos jogar uma bola. Tá todo mundo sem jogar bola há 10 anos. Aí acontecem essas Uma coisas. partida competitiva de Cara, 2 tempos, 45 minutos ainda. o último futebol do boxe teve 3 lesões. 3 lesões. Aí cancelou. Confraternização de final de ano, futebol, tá proibido. Porra. Não é Então. só com futebol, né? Tu vê hoje assim, tá aumentando muito essa questão de esporte outdoor, né? Beach tênis, como é que é aquele outro que o Lincoln disse que tá chegando aqui no Brasil, que parece Pickleball. pickleball, essas coisas assim. Então tem gente que vai jogar vôlei na praia, coisa assim, cara. E são esportes que eles são muito tridimensionais e eles envolvem muitos desbalanços do corpo, né? Então, pô, às vezes eu tô curvado pro lado, tô para frente, para trás, e aí na academia a pessoa só trabalha em um plano. E isso quando não é só em máquina, né? Porque daí a pessoa nem tem o desenvolvimento motor nesse aspecto. E de fato, muitas pessoas acabam se machucando às vezes por besteirinha, assim. Então, vou fazer uma trilha, pô, tem que subir um lugar lá cheio de pedra, pô, o pé da pessoa já não consegue se adaptar. Tem muita gente que fala assim, eu corro sempre no plano, o pace. Pace só serve para quem corre no plano, né? É plano e esteira. Vai fazer uma ultramaratona de montanha, não tem pace, cara, porque cada prova é uma coisa completamente diferente. E aí a pessoa, vai correr num asfaltozinho que é de lajota. Ai, meu pé tá torto. Falei, essa é a vida real, cara. A vida real não é o asfalto lisinho. E o que você acha que é fundamental ter no programa de treinamento pensando nisso, né? Porque, mais uma vez, não é crítica a planilha que você recebe na hora que você entra numa academia. Só que dá para melhorar. É só isso. Eu acho que não é nem uma questão do profissional, porque o profissional não tem como acompanhar todo mundo numa sala de musculação, né? Às vezes é um profissional para 50 cabeças na sala, é difícil, tem lugar que até mais, eu acho. Com certeza. Mas principalmente de conscientizar as pessoas de explorar um pouco mais do que o treino da musculação. Até abrindo um parêntese aqui, né? Já deve ter percebido, muita gente fala assim, eu não gosto de musculação e tal. Enquanto a experiência da pessoa for aquela musculaçãozinha, eu não gosto nem de chamar de arroz com feijão aquela musculação, porque acho que ela é menos que arroz e feijão, né? É mais carente de nutrientes do que arroz e feijão ainda. Enquanto a pessoa só tiver experiência com aquilo, a pessoa não gostará de treinar mesmo. A hora que a pessoa começa a ver os benefícios de estar treinando na vida dela, aí a pessoa começa a dar conta, o exercício resistido, ele é bom, só que ele tem que estar adaptado às condições da pessoa, de acordo com os objetivos dela. De uma forma geral, assim, tudo que ajuda a desenvolver a motricidade é bom, né? Então,
eu sempre procuro trabalhar assim, principalmente com clientes mais novos, alguns exercícios livres, porque eu quero que ele desenvolva essa motricidade, mas ao mesmo tempo eu coloco alguns exercícios em máquina, porque a máquina ele não depende de tanto controle. Então a máquina consegue focalizar o trabalho muscular, digamos assim, né, sem depender de estabilidade, essa coisa toda. Então eu estou trabalhando os dois ali concomitantemente. A pessoa está desenvolvendo a motricidade, mas ao mesmo tempo está tendo um estímulo muscular necessário. Com o tempo, às vezes eu coloco exercícios um pouco mais complexos. É claro que depende muito do cliente, do objetivo. Trabalhar com as pessoas online é um pouco mais complicado, ainda mais, eu quero prescrever, sei lá, um power clean para uma pessoa que nunca fez. É muito mais difícil. A curva de aprendizado ela acaba sendo muito mais longa e talvez o custo-benefício de eu ensinar isso, considerando o objetivo da pessoa, talvez não valha a pena. Mas sempre tentando incluir coisas um pouco diferentes de vez em quando. Pô, eu quero trabalhar um exercício num plano diferente, é um exercício que é muito mais livre. Quando eu vejo que os clientes estão adquirindo mais confiança, tipo, eu vejo o exercício e penso, não, ele tem segurança para executar, eu começo a permitir um pouco mais de desvio, né? Que a pessoa vai roubar no exercício. Ele pode roubar, porque essa pessoa ela consegue se concentrar na musculatura. Então, quando ela desenvolve o movimento com o roubar, ela está adicionando um outro elemento do movimento ali que tem que controlar o peso, né? É claro que não é com todo cliente, que depende muito dos objetivos, mas de uma forma geral, aumentando a complexidade dos exercícios, isso já ajuda. E não só aumentando a complexidade do exercício em termos de movimento, mas se eu trabalho a própria sobrecarga, isso já é um grau de complexidade maior. Tu deve já ter percebido, assim, pô, a pessoa está trabalhando em 70% de um RM, o pessoal de musculação geralmente trabalha ali 70%, 80% de um RM para 10, 12 repetições, ok, mas botou 90, a pessoa já se treina inteira de botar aquele peso nas costas, porque ela está muito habituada àquela margem de repetições, com aquela intensidade, com aquele grau de esforço, mas mudou o estímulo para ele ser mais pesado, trabalhar mais força, a pessoa já não tem condição de trabalhar com aquilo, ela já às vezes não sente estabilidade, não sente confiança. Então, só de eu oscilar o peso, né, aumentar a intensidade, eu já consigo fazer um trabalho diferente em termos de motricidade. É claro que daí depende do exercício, tem sempre que pensar na segurança, né? Não é do tipo, pega hoje, vai lá fazer agachamento. Eu costumo fazer agachamento com 100 quilos. Aí hoje, eu, sei lá, tô afim de botar 160. Aí botou 100, pum, 160. Também não funciona assim, né? É tudo muito contextual. Mas é entender a quantidade de variáveis que eu tenho no treinamento e o número de possibilidades que eu tenho para trabalhar. Porque, assim, é muita possibilidade que eu tenho, né? Mas sempre aquilo. O que a pessoa tem capacidade para que eu prescreva algo que seja desafiador, mas a probabilidade da pessoa não conseguir é baixa. Porque se eu colocar um negócio que é desafiador demais, aí a pessoa pode se machucar, e não é esse o objetivo, né? Desafiador, mas seguro e alcançável, né? Não adianta ser uma loucura. Fabrício, agora tentando colocar assim, de uma forma um pouco prática, óbvio, a partir de agora com muitos parênteses, tá, galera? Depende muito do seu nível de treinamento, depende muito da sua aptidão física atual, mas para ganhar força, o que a gente precisa em relação a volume de treino, séries, repetições? Assim, se nós formos olhar na literatura, a literatura fala de algumas variáveis que não têm diferença em termos práticos, do tipo frequência. Não faz diferença fazer uma vez ou duas, três, contanto que o volume esteja equalizado, blá blá blá. Na verdade, em frequência até tem diferença de estudo de uma vez por semana e de duas, mas de duas para mais costuma não ter diferença. Só que aí nós precisamos lembrar que, assim, para pessoas que às vezes já têm muita experiência, para. Como é que é? O tempo do estudo, né? Às vezes o estudo ali foi 8 semanas, 12 semanas, 16 semanas, tem que entender essas limitações. Porque uma das coisas que acontece com a frequência, e a frequência eu acho que ela é o mais importante para qualquer tipo de aprendizado, e força não deixa de ser um outro aprendizado, né? A quantidade de vezes que eu causo aquele estímulo. Pensa, por exemplo, vocês quando vocês estavam no prezinho e tinham que usar o caderno de caligrafia para aprender a escrever. Vocês usavam todo dia. Se vocês usassem o caderno de caligrafia uma vez por mês, vocês demorariam muito mais tempo para aprender a escrever. Então, se eu estiver tentando aprender um movimento e desenvolver força, talvez a frequência ela tenha um papel importante em termos de aprendizado. Eu consigo desenvolver melhor esse movimento. Se eu desenvolvo mais rápido, eu consigo acelerar essa curva de força, né? Então, para a maior parte das pessoas, trabalhar com uma frequência de 2, 3 ou até 4 vezes, dependendo do exercício,
tende a ser muito produtivo em termos de aprendizado, porque a pessoa desenvolve mais a estabilidade, a confiança no exercício, o domínio técnico de uma forma geral aumenta de acordo com a frequência. O volume ele geralmente precisa ser controlado, porque diferente da musculação para hipertrofia, né, que está visando muito o pump, para força eu não quero chegar até a falha. Se eu chegar até a falha, no dia seguinte eu não consigo treinar direito. Então hoje eu vou lá, botei 100 quilos no agachamento, treinei, fiz 5, 6 séries até a falha. Daqui 2, 3 dias eu ainda não consigo continuar com isso, né? Ou até assim, ao longo de várias semanas eu não conseguirei manter. E aí, se a pessoa está oscilando demais, eu não tenho um grau de confiança do quanto ela está progredindo, porque em uma semana ela agacha 5 séries de 100 quilos, na outra ela agacha 3 com 90 quilos, né? E aí vai oscilando demais ao longo das semanas. Eu nunca gosto desse tipo de oscilação porque ele diminui a previsibilidade, principalmente quando eu estou trabalhando com atletas. Pô, eu quero ir para a competição, eu preciso ter previsibilidade do qual é a estratégia que eu posso seguir com esse atleta. Se cada semana o atleta tá fazendo um negócio diferente, eu falo assim, mano, chega na competição e fala, bicho, seja o que Deus quiser, literalmente. Então, com força, nós damos preferência para ter mais controle dessas variáveis. É não chegar tão próximo da falha, porque afinal, se eu chegar próximo da falha, eu canso. Então, a probabilidade de eu conseguir agachar com aquele peso de novo diminui, então oscila mais. A questão da frequência para esse aprendizado. Tem uma outra questão com frequência que as pessoas geralmente ignoram, a questão do aquecimento, né? Então, se eu faço o treino uma vez na semana, eu tenho lá o número de séries de aquecimento, ou pelo menos deveria ter, né? Tem isso também. Então, pô, quando vou agachar, eu tenho que fazer umas 5 séries de aquecimento, vai aumentando o peso ali até chegar na carga. Se eu faço 2 vezes na semana, eu tenho mais 5 séries de aquecimento. O volume está sendo compensado no aquecimento. Óbvio, o aquecimento não contribui tanto assim, porque o nível de esforço ali é baixo e tudo mais, mas é uma quantidade de movimento que eu estou repetindo mais e estou ficando melhor naquele movimento, estou desenvolvendo mais essa propriocepção. Em relação à intensidade, depende um pouco do exercício, né? Quando são exercícios multiarticulares, mais complexos, tipo agachamento, supino, terra, desenvolvimento, eu dou mais prioridade para a carga do que para número de repetições, né? Então, trabalhar até tipo 8 repetições no máximo, assim, não gosto de trabalhar muito mais que isso. Prefiro trabalhar de 4 a 8, 3 a 6, para mim é excelente, porque a pessoa está tendo um estímulo de força que, ao meu ver, é muito mais vantajoso, né? Se eu quiser trabalhar mais zonas de repetições mais altas, mais próximo da falha, aí eu pego outros exercícios mais tipo, acessórios, digamos assim, né? Tipo mais máquinas, para desenvolver essa parte. Então, acho que esses são os principais fatores aí, né? Então, o volume mais controlado, tentar trabalhar com uma frequência de pelo menos 2 vezes na semana, evitar ir tão próximo da falha, né? Tentar ficar um pouco mais distante da falha. E em relação à intensidade, o ideal é ter uma oscilação, né? Uma periodização ao longo das semanas. Uma das periodizações mais comuns para ser utilizada é a periodização dupla, né? Então eu começo o meu mesociclo ali aumentando o volume, quando eu chegar no limite do volume, eu volto para o volume inicial e agora eu começo a aumentar o peso, né? E depois eu vou repetindo esses processos sempre, o que seria a linha média subindo, né? Mas aí a periodização é um pouco mais difícil, porque é muito contextual, tem que ver como a pessoa está reagindo. Pessoas iniciantes geralmente conseguem aumentar o peso mais rápido, porque a pessoa está tendo uma série de ganhos neurais ali em termos de controle muscular. Quanto mais experiente a pessoa, mais difícil é progredir, porque quanto melhor eu fico em alguma coisa, mais difícil fica de ficar melhor naquilo. Então, acho que esses são os principais aspectos assim, em termos de força. Dá preferência para esses exercícios multiarticulares serem feitos inicialmente, né? Então, trabalhando com mais intensidade, e aí os outros exercícios têm uma maleabilidade maior, digamos assim. Quando a gente vê, né, de uma maneira bem básica, dicas de treinamento de força, por exemplo, o Andy Galpin tem um protocolo 3x5 que ele chama. Você vai escolher de 3 a 5, de 3 a 5, 3x5, Nos Estados Unidos eles falam 3x5. Mas você vai escolher de 3 a 5 exercícios, você vai fazer de 3 a 5 repetições, você vai fazer de 3 a 5 séries, você vai fazer de 3 a 5 minutos de descanso entre eles. E aí tem o detalhe, né? De 3 a 5 séries, justamente. Não, de 3 a 5 repetições, justamente porque a carga tem que ter uma intensidade mais alta para a gente conseguir ter esse desenvolvimento de força. Mas também não dá para ficar sempre numa carga alta, 85, 90, 95%.
Então, como é que eu sei que é difícil, né? É muito mais fácil individualizar e colocar no papel, mas de uma maneira geral, como é que deve ser feito e organizado esse trabalho? Tu diz o trabalho só da intensidade ou todos os fatores que tu mencionaste aí? Porque assim, a intensidade ela acaba que impacta. Não, não dá para mudar só a intensidade, né? Então, na hora que eu Indiretamente as mexo. outras variáveis precisam ser Isso, consideradas. né? É. Tem um amigo meu do Rio de Janeiro, presidente da Federação de Powerlifting lá do Rio, o André Gens, que ele tem uma frase que eu acho que ela é muito boa. Se você treinou o ano inteiro pesado, você não treinou pesado nenhuma vez. Essa é a frase dele. Porque a pessoa que acha que está treinando pesado sempre, ela na verdade não está progredindo, ela não está oscilando. Então ela podia estar tendo mais ganho, né? Porque é literalmente impossível tu treinar muito pesado o ano inteiro. O corpo não aguenta, né? Tem um desgaste. O desgaste neural ele é mais na hora, né, de imediato. Ali envolve mais uma questão periférica de receptores noradrenérgicos, mas a pessoa geralmente fica um pouco mais letárgica também, né? Então é literalmente impossível treinar o ano inteiro pesado, de fato. Sobre o que tu mencionaste ali do número de exercícios, eu concordo. 5 exercícios por sessão, para mim, já é meio limite. Poucos clientes eu coloco mais do que 5 exercícios. Eu acho sempre mais vantajoso eu aumentar o número de séries em poucos exercícios, porque perde-se muito tempo na troca de exercício, de ajustar a máquina, de botar peso no leg press, depois numa elevação pélvica, depois de não sei o que, perde-se muito tempo com isso. Eu acho que essa otimização do tempo é importante, porque a maior parte das pessoas não tem tanto tempo assim para treinar, a maior parte das pessoas não tem nem psicológico para estar treinando mais de 1 hora, né? Eu tenho vários clientes aqui que querem treino de 40, 50 minutos e eu tenho que me virar ali, então eu prefiro de fato escolher menos exercícios. 5 séries aí é um padrão, né? Vem muito do starting strength lá no 5 de 5. Eu acho mais interessante colocar mais séries, porque daí, quando eu penso no número de séries, eu estou pensando a quantidade de estímulos que eu estou causando. 5 séries, 5 vezes aquele estímulo. 3 séries é 3 vezes aquele estímulo. E eu acho que isso ajuda a ter uma compreensão maior sobre a importância de eu aumentar o número de séries ao invés de eu fazer mais repetições. Porque se eu trabalhar ali de 3 a 6 repetições, mais séries com peso mais alto, eu estou desenvolvendo mais força. O meu estímulo está muito mais direcionado para a força nesse sentido. O volume total ele precisa continuar sendo considerado, né? Não adianta, só porque eu estou fazendo menos repetições, mais longe da falha, então eu faço 20 séries. Também não é assim, porque a fadiga ela acaba sendo cumulativa nesse sentido. Em termos de intensidade, dá para trabalhar, se eu trabalhar de 4 a 8 repetições, eu estou considerando ali 85, se eu não me engano, 4 RM dá uns 87, 89%, não lembro direito. 8 repetições acho que dá próximo de 80, né? 3 a 6 eu já consigo ir para um patamar mais alto. Ter umas oscilações ao longo de algumas semanas é interessante. Então, em algumas semanas, de fato, eu trabalho ali mais de 3 a 6, mais próximo de 3, a outra semana um pouco mais próximo de 6, de forma que eu tenha uma oscilação nessa intensidade para evitar acúmulo de fadiga e evitar o problema da adaptação, né? Em nutrição eles chamam de termogênese adaptativa, né? Eu não lembro como é que era o termo geral, mas tudo que nós fazemos de uma forma muito recorrente, a tendência é nós nos adaptarmos demais, então fica difícil eu conseguir sair dessa zona de adaptação. Então eu não posso ficar muito tempo no mesmo treino, em termos de mesmo estímulo, né? Senão eu me adapto muito àquele estímulo e eu já não colho benefícios daquilo. Então a oscilação ela serve muito em função de evitar isso. Acho que era isso da tua pergunta? Tinha mais alguma coisa? Isso. Lá fora tem uma dica, provavelmente você já ouviu também, para iniciantes principalmente, né? De simplesmente ir aumentando 2,5 pounds de cada lado, né? A cada semana, conforme vai se desenvolvendo. Como é que você vê isso? Você acha que realmente para iniciante no começo é uma orientação interessante? Acho que sim. Isso é aquela progressão dupla que eu falei, né? Eu posso ir aumentando ou o volume ou a intensidade. Então, às vezes eu digo para pessoas, pô, não tem condição de contratar um treinador e comprar uma planilha. Cara, de uma semana para outra a gente vai aumentar uma repetição no exercício. Eu geralmente dou preferência para aumentar o volume primeiro, porque o volume ele tende a impactar mais o volume de trabalho, né? Lembra da nossa equação lá, trabalho, o W é igual a força vezes a distância, então o peso, a intensidade vezes o número de repetições, simplificando a equação.
É mais fácil aumentar o volume de trabalho pelo número de repetições, então se eu aumentar o número de repetições, geralmente eu tenho mais ganho em termos de capacidade de produção de trabalho. E depois eu reduzo o volume e começo a trabalhar mais força, porque a minha capacidade de trabalho para me recuperar ela já está ali dentro. Né? Mas é uma orientação muito boa, assim. Eu só tenho preferência por começar a trabalhar primeiro com o volume e depois com a intensidade, justamente em função dessa capacidade de trabalho, para iniciantes. Né? Se eu estiver falando de uma pessoa intermediário, avançado, eu posso partir direto para o peso, não é um problema nesse sentido. Pode ir aumentando 2 libras por semana, ou aqui seria tipo, literalmente aumentar 2 quilos por semana, né? Ou até 1 Isso. quilo, para quem tiver acesso à anilha de meio quilo, é interessante. A questão é que, dependendo da pessoa, esse 2 quilos ele representa uma porcentagem muito grande. Se eu pegar o cara que agacha 100 quilos, ele aumentar 2 quilos é 2%, mas se eu pegar uma pessoa que agacha com 50 quilos, 2 quilos é tomar de 4%, né? Isso. Já é o dobro da porcentagem ali. Se eu pegar uma pessoa que só agacha para a barra, 4 quilos já é quase um quinto, um quarto da barra, é quase 25%. Então, o 2 quilos ele serve, só que para algumas pessoas servirá mais, para outras servirá menos. Então, se eu pegar um cara que agacha com 100 quilos e ele aumentar 2 quilos por semana, ele vai aumentando, sei lá, 12 semanas, até dar uma cansada. A pessoa que agacha só com a barra, talvez ela só consiga aumentar 2 quilos por 2 semanas e depois não consiga mais. Sim. Você acha que um dos principais erros para a galera que quer desenvolver força é justamente esse aumento abrupto de carga? Acho. Inclusive, um dos problemas que eu via muito até com alguns clientes de consultoria é assim: eu não quero aumentar 1 quilo, porque eu acho que é feio a anilha de 1 quilo, eu tenho que aumentar a anilha de 10. Só que de aumentar a anilha de 10 significa aumentar 20 quilos, porque tem que ser 10 cada lado da barra, né? Agora, aí a pessoa acha assim: se eu nunca aumentar 1 quilo, uma hora eu consigo aumentar 20. Eu falei, mano, peraí. Para quem agacha com 100 quilos, aumentar para 120 é 20% a mais. Qual é a probabilidade de alguém pulou e aumenta 20%? Cara, não funciona assim, né? É muito melhor eu aumentar o peso devagarzinho, até porque eu tenho uma questão de segurança, né? Então eu estou sentindo esse aumento de peso. Eu tenho um atleta meu que às vezes se assusta assim, no aquecimento pulou 10, 20 quilos, 10, 15 quilos entre uma série e outra do aquecimento. Cara, para a competição precisa estar treinado desse jeito, né? Agora, para a pessoa que está treinando, não, o aumento ele tem que ser gradual, porque justamente se eu aumentar demais, a percepção que eu tenho do peso fica muito distorcida. É aquilo que nós falamos ali antes, o cara está acostumado a agachar com 70 quilos. Aí um dia ele vai lá e bota 100 quilos. Cara, ele está tremendo na barra, porque ele está acostumado a segurar 70. Ele nunca segurou nem 80 nem 90. E aí, de uma hora para outra, que botar 100. Não se faz isso. É uma questão até de segurança, assim, né? Prudência. É aumentar sempre de forma progressiva. Isso acontece muito com quem está aquecendo, né? A pessoa lá, hoje eu tenho que agachar com 60 quilos. Aí vai lá, bota 60 quilos na barra. Eu falei, mano, tu não agachou nem sem a barra. Eu agacho sem barra, com a barra. Aí vou botar 10 quilos cada lado, depois eu aumento 20 quilos cada lado, 30 quilos cada lado, 40 quilos cada lado, para depois chegar na série de treino efetivo. E aí a pessoa no treino acho que consegue dar esse salto. Não tem sentido, é um risco desnecessário, ao meu ver. E qual outro grande erro que você vê a galera cometendo? Eu acho que é subestimar o treinamento submáximo, que é justamente a galera que quer ficar treinando até a falha. Mas eu sentia que ia bem mais, eu estava muito leve. Que bom que estava leve, o objetivo é justamente tu sentir que o peso tá leve, sabe? Tem alguns clientes meus que principalmente atleta, vêm assim, já estou há semanas fazendo isso, tá leve. Que bom, porque até ano passado era pesado e agora tá leve, então tu consegue fazer isso com maior frequência. Né? Enquanto antes o meu patamar era 100 quilos, hoje o meu patamar é 80. Então, tá melhor, sabe? O peso tá leve, que bom, esse é o objetivo. O objetivo é não cansar. As pessoas ainda têm muito uma sensação, e isso não é só com treino, né? De que como eu me sinto emocionalmente é um bom indicador sobre o que está acontecendo. Não é, gente. É sobre nada na vida. A maior parte das decisões ruins que vocês tomaram, vocês estavam ali numa emoção incontrolável, né? Eu estava com raiva, eu estava com um grau de afeto muito grande em relação a alguma coisa, vocês tomaram alguma decisão ruim. No exercício é a mesma coisa. Achar que precisa ali sair morto do treino não é indicativo de resultado. Né? Isso acontece, a nossa profissão acontece muito, né? A pessoa vai lá, pega o cliente, soca o cacete, bota exercício.
aí faz hit no meio, né? Agacha com correr na esteira e depois fazia o búlgaro e sem descanso, né? Depois que fizer 5 rodadas, aí descansa 1 minuto, né? E 1 minuto cronometrado. Aí a pessoa sai cambaleando do treino, suada, e acha que, porra, o treino foi efetivo. Não, só saiu cansado. Cansaço não é indicativo de resultado no treino. Tem que tirar essa associação. E eu acho que esse é o maior erro. E é com todo tipo de treinamento, não é só com treino de força. Acho que no cross deve acontecer. Óbvio, no cross ali tem um incentivo maior em relação à intensidade por conta de time cap, mas a galera se passa, saca? Mas acontece muito. Por exemplo, ontem, sempre que eu mudo a proposta do treino, o treino, a intensidade do treino não é a intensidade de esforço necessariamente, de você sair morto de cansado. Ontem eram 4 rounds, tinha 10 metros de handstand walk unbroken. E eu falei, olha só, você vai decidir antes de você começar. Se eu combinar com você que você vai fazer 10 metros unbroken, na hora que você cair no 9,75, faltou uma mãozada só, você vai voltar. Por que a galera não faz isso geralmente? Justamente porque quer essa sensação de morte, de cansaço, entendeu? Só que como é que eu vou melhorar o handstand walk sob fadiga, aumentar a distância unbroken, se eu tô morto de outra coisa, né? Se eu não tô tirando aquele tempo necessário para me concentrar e fazer o que está proposto. Isso daí é em relação a qualquer movimento ginástico, né? Teve uma época que eu tive que dar um esporro em todo mundo. Eles deram muita má sorte, cara, que eu tava dando aula o dia inteiro e a reclamação veio logo, tipo, 6 horas da manhã, sabe? Eu descasquei todo mundo. De 5h30 da manhã até 10 horas da noite. Descasquei todo mundo. Falei, olha só, se vocês querem todo dia ficar cansado, sair daqui morto, estatelado no chão, olhando pro teto, porra, pedindo socorro, esse aqui não é um lugar para você. CrossFit não é só isso. Você quer isso? Vai fazer aula de spinning. Te garanto que você vai sair assim todo dia. Aqui, a gente vai aprender, a gente vai desenvolver força, a gente vai desenvolver coordenação, várias outras valências que não só sair morto, destruído. E para desenvolver essas valências, eu preciso que vocês não saiam mortos, destruídos. Aí todo mundo, beleza, então tá bom, sabe? Tem aquela coisa de criança que fez merda e aí viu que fez merda. Mas acontece muito, cara. É mais complexo que isso. Nós entendemos a questão da fadiga, as pessoas não têm essa percepção, as pessoas confiam muito em como elas se sentem, e por isso tipo, a pessoa, mesmo ouvindo o treinador ou a pessoa experiente falando, a pessoa não consegue internalizar porque ela se sente de um jeito diferente. Essa eu acho que é, de fato, a parte mais complicada. O manejo de fadiga, ele é justamente, acho que a variável mais importante para o treino, porque assim, se eu me quebrar hoje, me quebrar amanhã, me quebrar amanhã é sexta, me quebrar sábado, domingo, segunda-feira eu não treino, né? Sabe? Não tem como. E aí a pessoa fica assim, uma semana tá indo bem, outra tá indo mal, lógico, porque não tem nada controlado. A pessoa tá naquele modo suicida, né? Hoje é tudo ou nada. E geralmente é tudo, né? Não quer nada. E aí a pessoa vai lá, se mata, se mata, se mata. Cara, uma hora o corpo diz pra ti, cara, não dá? Parou aí? Precisa descansar? Aí a pessoa que usa o Garmin lá aparece assim, 240 horas de descanso até o próximo treino. Não é? Mas é justamente por isso, cara, as pessoas não têm essa percepção do como precisa administrar essa questão da fadiga. Eu vejo, até por mim, assim, hoje eu tô mais experiente, cara, às vezes eu fico 3 dias sem treinar. É raro, mas tipo, às vezes acontece. Eu fui correndo sábado, participei de uma competiçãozinha lá no boxe no sábado, fiquei quebrado da coxa. Mano, deixa eu ficar 3 dias. Não tô perdendo nada ficando 3 dias. Talvez estou comendo um pouquinho mais ali e tal, mas não estou perdendo grande coisa. Não tem sentido eu me matar todo dia. Né? Até porque, não sei se tu trabalha, por exemplo, com um médico plantonista, gente da área de segurança, bombeiro, policial. Essa galera não pode se matar no treino, velho. Tem um cliente meu que ele é médico plantonista e ele falou assim, cara, teve um exercício lá que ele foi fazer, acho que era o desenvolvimento, daí ele não, tipo, estendeu o braço por completo, ele estava fazendo um movimento mais curto. Eu falei, cara, o que aconteceu ali? Tava meio que longe do nível de esforço. Ele falou, cara, porque eu tinha que fazer uma cirurgia hoje e eu não queria estragar meu... Perfeito, o cara fez exatamente o que eu gostaria que ele fizesse. Porque aí imagina, ele destrói o ombro dele, chega lá na cirurgia, tá se tremendo, assim. Não pode, saca? E a galera não se dá conta disso. Aí tem uma galera que se mata no boxe, na academia, chega em casa, não consigo fazer as coisas. Mano, não é pra isso que tu treina. O treinar era para melhorar a qualidade. É claro, uma vez ou outra a pessoa sair quebrada,
Eu acho que é até importante para a pessoa entender os limites do corpo dela, mas isso é para ser feito de uma forma esporádica. Exatamente, exatamente. Tem uma aluna que é plantonista ainda, é médica. Outro dia ela foi pro box, tava 48 horas trabalhando. Uma porra dessa, assim, loucura. Aí ela, pô, desculpa, eu tô meio distraída. Eu falei, Nath, o que que houve? Ela, não, eu tô há 2 dias trabalhando. Aí eu falei, Se ô, ela não tivesse distraída, é que seria estranho. eu falei, ó, esquece carga, fica tranquila. Ó, vai na boa, fica tranquila, suave, só gira. Só pra você, se você veio é porque você sabe que é importante pra você. É melhor você estar aqui do que você ter ido direto pra casa, né, então, vamos fazer aqui ser bom pra você. É isso. Gira devagar, vai só suar e ir pra casa bem pra dormir e descansar. Esse é seu objetivo aqui hoje, né? Não, É a pessoa entender isso, né? Ela tá ali mais para a questão do hábito de estar indo treinar do que para querer ter algum benefício. Ela não está numa condição fisiológica para extrair benefício do treino naquela situação. O corpo dela está pedindo muito mais assim, meu Deus, eu preciso descansar. Então, assim, para manter o hábito, eu acho importante. E várias vezes eu falo para os clientes meus, cara, eles estão doentes. Eu falo, cara, vai pro treino, faz alguma, só se mexe. É só para se mexer. É para a pessoa manter aquela rotina de se arrumar, sair de casa e ir lá. Mas não é para se matar, não é para piorar a condição. Né? Vamos abrir um parênteses técnico aqui para o pessoal ter uma compreensão. Né? Na década de 30, o médico fisiologista, o Hanseli, ele desenvolveu aquela síndrome de adaptação geral, né? Que ele basicamente dizia assim, bom, existe um nível de estresse ali, que é a homeostase do nosso corpo, onde o meu corpo consegue lidar com isso. Quando eu causo um estímulo estressor, tem lá um processo inflamatório, eu preciso me recuperar, e aí existe um efeito de supercompensação. Quando esse efeito de supercompensação ele ocorre de forma frequente, aquele nível basal da minha homeostase ele eleva. É assim que acontece, por exemplo, quando eu fico mais forte. Então hoje eu consigo levantar 10 quilos, mas eu fui causando um estímulo ali e fui me recuperando, e aí de hoje de 10 quilos, hoje eu consigo levantar 12, 15, 20 quilos que seja. O modelo dele não é direto com exercício, porque ele, na verdade, testou venenos em camundongos, né? Então era muito mais uma questão de vida ou morte. Mas em termos ilustrativos, educativo, funciona porque o corpo ele acaba reagindo de uma forma muito semelhante a essas curvas. Elas são muito semelhantes. Então, quando o caboclo lá tá morto, cara, ele tá aqui embaixo na curva de inflamação. Né? E aí ele tá se recuperando, causou outro. E causou outro. E essa curva só vai descendo. Uma hora o indivíduo quebra. E aí é o que nós chamamos do overreaching não funcional, né? Que é eu ter chegado num patamar onde o meu corpo ele não colhe benefícios. Ele está tão cansado que o máximo que ele pode fazer é se recuperar para voltar para o patamar. Então, tu ficar se matando não gera benefício. Eu ficar nadando não gera benefício. Eu preciso descansar para colher os benefícios. Vocês já devem ter ouvido falar, não se constrói músculo quando está treinando, se constrói músculo quando está dormindo. Porque no treino eu causei o estímulo do estresse. Então, aquele estresse eu preciso me recuperar para desenvolver a massa muscular. Então, eu preciso ter isso bem administrado. Então, para vocês que gostam de lá ficar se matando, é contraproducente. Não está ficando melhor. Pode até estar ficando melhor em algum sentido, né? Mas aí a pessoa oscila demais e ela não está ficando boa o quanto ela poderia. Ela poderia, de repente, estar desenvolvendo muito mais. Então, assim, entenda essa questão de que se matar, às vezes, se matar num sentido metafórico no treino, tá, gente? isso. Se matar de vez em quando. É bom, né? É bom, vamos deixar claro isso. Ir lá e se quebrar, de vez em quando é bom, porque é bom entender assim, cara, eu consigo me desafiar, eu consigo ter aquela barreira mental, essa parte também é importante no treino, né? Tem muita gente que fica contida demais. Só que isso é de uma forma esporádica. Eu treino para construir. Competição, teste é no dia da competição. Eu tenho um atleta meu que já é mais experiente, não faz teste de carga em treino, cara. O atleta compete 3 vezes no ano. Porra, não tem porque ele querer testar a carga no treino. Tem 3 competições no ano e só em 2 testa a carga. E em uma lá é só para garantir vaga, sabe? Não tem necessidade dessas coisas. E quais, vou te colocar numa fogueira aqui, quais os 10 exercícios você considera mais importantes? Pensando em força para saúde, qualidade de vida e longevidade. Eu acho que tu já sabes que eu não gosto muito desse tipo de lista, né? Se vira, dá seu jeito. Porque vai muito de contexto. Eu podia dizer, por exemplo, agachamento, supino, terra, desenvolvimento, farmer walk, eu gosto pra caramba também. Só que é complicado porque pode ter gente que não consegue nem executar esses exercícios. É claro que daí eu treino as pessoas para terem capacidade de executar isso. Então vamos lá, vamos lá. A gente vai fazer 10 exercícios com as suas regressões para quem
tá sedentário. A pessoa tá completamente sedentária. Olha aqui, né? Bom, deixa eu anotar aqui antes que eu esqueça. Vamos lá. Começa aí. Não precisa ser necessariamente em ordem do mais importante, né? Não. Contanto que sejam os 10 importantes. Isso. Agachamento, eu acho fundamental para a vida, né? É para falar a progressão, a regressão do agachamento? Então, o agachamento, qual que é o ideal? O que você quer que ela chegue? Onde você quer que ela chegue? Eu quero que a pessoa tenha a capacidade de agachar, pelo menos com o peso corporal dela, com a barra nas costas e na amplitude com a bunda até o chão. Né? Ou o máximo que a amplitude do corpo da pessoa permitiria. Com o peso dela na barra. Eu acho que esse é uma métrica boa, assim, a pessoa ter capacidade de agachar pelo menos uma repetição com o peso do corporal. Acho que é uma métrica interessante a ser atingida na vida. Ótimo. E essa pessoa sedentária vai começar como? Aí, primeiro, o profissional ele avalia o que essa pessoa tem condição de fazer. Pô, essa pessoa não consegue nem segurar a barra nas costas, não tem mobilidade. Começa agachando num banquinho. A pessoa senta e levanta do banco. É só isso. Essa parte de progressão do exercício, eu acho que é uma coisa que a galera não entende, né? Eu vejo muito treinador assim, vamos agachar. Ai, não consigo segurar. Não, mas segura assim. Segura. Não consegue agachar, não agacha. Tipo, reduz o exercício. Todo exercício que vocês pensarem na academia, que vocês fazem, é possível reduzir ele a um nível de dificuldade cada vez menor. É óbvio, existirá ali um mínimo, né? Então, tipo, o mínimo do agachamento é a pessoa sentar e levantar num banco alto. O grau de flexão ali é mínimo, mas aquilo é o mínimo do exercício, né? E aí eu vou aumentando em relação à amplitude, né? Então eu posso ir diminuindo o banquinho para ficar cada vez mais baixo. Quanto mais baixo o banco, mais difícil é de subir. Depois eu posso tirar o banco, aí a pessoa agacha naturalmente até o chão. E aí depois eu passo com um bastãozinho. Pô, a pessoa consegue agachar com um bastãozinho, legal. Agora eu tento um goblet squat, segurando o halter aqui assim na frente. Conseguiu. Aí de repente eu consigo, ela já consegue segurar o bastão com mais tranquilidade. Vamos tentar com a barra, uma barra mais leve. Pode ser uma barra infantil de 10 quilos. Apesar de que várias academias aqui no Brasil têm uma barra padrão de 10 quilos também, né? Nem todas têm a barra olímpica. A barra olímpica já pesa 20. Dependendo da pessoa, 20 quilos a pessoa nem consegue levantar, né? E aí, tá conseguindo agachar só com a barra. Agora começa a botar peso. Assim, é todo um processo. E isso é um outro problema que eu vejo, é o pessoal não querer regredir nas coisas, né? Eu não quero só ficar agachando no banco. Mano, é o que tu consegue fazer, tem que começar de algum lugar, né? Então, agachamento, acho que foi isso. Beleza. Levantamento terra, acho um excelente exercício. Pode ser barra hexagonal, pode ser... Até com o halter pode ser também, né? Porque o halter é mais difícil conseguir aumentar tanto o peso assim, né? Mas também gostaria de ver a pessoa no levantamento terra levantando pelo menos uma vez o corpo dela, uma repetição para o peso corporal dela. No terra é mais fácil, né? Acho que é um excelente exercício, assim, ele trabalha toda a cadeia posterior também, principalmente a questão da força de pegada também, né? Acho um excelente exercício. Se vocês imaginarem, assim, para agachamento, vocês agacham no dia a dia, né? Levantamento terra, provavelmente muito mais. Todo mundo se curva para pegar alguma coisa no chão sem ter que agachar, né? Agachar dá preguiça, então só curva ali e pega. Então, trabalhar o levantamento terra acho bastante importante. No terra trabalha o mesmo processo. Eu diminuo a amplitude. Não consigo chegar até o chão. Então, cara, faz como se fosse um terra sobre blocos. Pode ser só com o halter, mais levezinho, o halter tocando num step, alguma coisa para não ter que descer tanto. Depois eu parto para a barra, e aí, de repente é difícil ajustar a barra ali no joelho e tal. Começa a barra mais alta, se tiver a barra hexagonal, ela é mais fácil, apesar de que a barra hexagonal, a pessoa já começa um pouco mais ereta, né? Mas é válido igual. Você gosta do goblet, não goblet, mas kettlebell no meio da perna? Eu gosto bastante dessa adaptação no box. Serve, como se fosse o halteres, também funciona, né? Sim. É porque o próprio kettlebell, quanto mais pesado ele fica, às vezes mais difícil fica de segurar ali, porque ele não é muito anatômico para segurar com as duas mãos, pensando nesse sentido. Eu digo mais leve, tipo, progressão. Começar com 12, a pessoa, né, bem sedentária, começar com 12 quilos, 16 quilos, sabe? Bem devagarzinho assim, Sim. E por ele ter a alça um pouquinho mais alta, mesmo colocando alguma coisa embaixo, às vezes ela consegue manter uma postura assim um pouquinho melhor. Às vezes com o halter, o que nós fazemos é deixar o halter em pé, né? Então, tipo, segura o halter... na cabeça. Isso. Então ele já dá essa altura também. Mas tanto o kettlebell quanto o halter, eles são interessantes. Eu gosto muito do kettlebell porque eu acho que a dinâmica dele ela permite exercícios diferentes.
Eu sou suspeito, Mas eu aí tenho já é até kettlebell de competição aqui no box. A galera, Guirevoy, né? galera- Olha é até o menino do engraçado, Guirevoy. mano. Olha o menino do Guirevoy aí, ó. É até engraçado, mano, porque assim, acabou o kettlebell de 16, né? Várias meninas na aula. Acabou o kettlebell de 16. Tem dois de 16. Só que eles são gigantes, né? Eles são enormes. Aí eu falo, pega aquele ali, amarelo. Aí elas olham pra mim. Não, Axel, aquilo ali é muito pesado. Eu falei, não, porra, pesa a mesma coisa, cara. É só o tamanho, é só o formato mesmo. Próximo. Acho que o supino é um exercício interessante, porque ele envolve o movimento de empurrar, e muitas coisas que nós fazemos na vida envolvem empurrar, né? É a mesma coisa, a pessoa só precisa deitar no banco, começa com a barra. Às vezes pode ser que a pessoa não se sinta confortável, ela pode começar com os halteres, né? Pega um halter bem levezinho, o halter ali ele deixa o movimento mais dinâmico. O supino aqui não precisaria ser necessariamente com a barra, porque os exercícios com barra eles tendem a ter compensação dos dois lados, e é mais fácil aumentar, botar mais peso, né? Então, geralmente as pessoas botam mais peso total no supino com barra do que se somar os dois halteres. Mas pode ser feito com halteres também. E qual carga você gostaria que um dia a pessoa chegasse? Eu acho que para a maior parte das pessoas, assim, pelo menos para mulheres, metade do peso corporal acho que já é legal. Para Tá, homem, uma vez o peso corporal acho que é interessante também. boa. No supino é mais difícil, né? Porque a relação do peso ali, os planos. Eu geralmente deixo mais no agachamento e no levantamento de terra, porque são movimentos que se reproduzem mais frequente no dia a dia do que eu estar sentado e empurrar alguma coisa para cima. Uhum. Geralmente no dia a dia eu estou em pé empurrando algo para frente, né? Então não teria uma relação tão forte assim com o peso corporal em si. Sim. Quarto exercício. Desenvolvimento, eu acho que isso é o quarteto, né, dos exercícios de força, esse. É o desenvolvimento com barra em pé. Eu acho que ele é um excelente exercício, porque ele desenvolve muito a questão da estabilidade corporal, né? Eu jogar a barra para cima da cabeça, eu tô lá com a cadeia aberta lá em cima, a cadeia fechada lá embaixo, o corpo inteiro ali podendo, tendo que estabilizar esse peso. Só que ele é um exercício que às vezes é um pouquinho difícil e exige um pouco de mobilidade torácica, né? Então as pessoas às vezes ali não conseguem botar o peso lá, encaixar na escápula atrás, a pessoa fica pescoço para trás, o braço para frente e tal. Precisa desenvolver essa mobilidade, mas em todo caso dá para começar com o halter também, então o halter ele dá mais liberdade para a pessoa, né? E aí a mesma coisa, vai desenvolvendo a mobilidade aqui, né, com um bastãozinho. Se não consegue desenvolver a mobilidade, trabalha com o halter mesmo. Apesar de nós usarmos barra para os exercícios de força, se não der para usar barra, não é necessariamente um problema, assim, sabe? Exceto o agachamento, que eu acho que não tem muito como substituir, porque se eu botar tipo um hack squat, a pessoa não precisa trabalhar a coordenação e a estabilidade do corpo, né? Então ali no agachamento precisa ser a barra. O halter, a pessoa fica limitada com o quanto de halter ela consegue ficar segurando o ombro, porque no cross vocês usam muito halter aqui no ombro, é desconfortável pra caralho, né? Se Sim. tiver que botar o halter lá de 50 quilos cada lado aqui, mano. Não, e kettlebell, por exemplo, na frente também, você bota, tá louco, 32 de cada lado é uma sofrência. Tá maluco. Você vai fazer É horrível ficar segurando aqui. 5 repetições com 32 de cada lado é loucura. Parece que tem 1.000 quilos no bagulho. Não que eu seja forte, mas assim, esses 64 quilos pesam muito mais do que numa barra, por exemplo. Seja front, seja back, seja squat clean, seja até squat net. O kettlebell na frente ele pesa muito mais. Mas o próximo, Quinto exercício, quinto. cara, eu penso geralmente daí exercícios que existe a possibilidade de colocar mais peso, né? Eu acho que o leg press nesse sentido é um exercício interessante, ele é uma máquina segura e ela contribui bastante para o desenvolvimento de força, ela reproduz muito ali a flexão de joelho e flexão de quadril, e acaba tendo uma transferência bem legal para o agachamento, mas é um exercício que mesmo quem não faz agachamento consegue colher bastante benefício nesse sentido. Dá para ser feito de forma unilateral, né? Então não precisa ser necessariamente o bilateral ali, mas acho um exercício interessante em termos de força, sim. Não tem muito aí o que fazer progressão, porque a progressão é só o peso, né? Só o Sim. ajuste da máquina. Tem diferença ali se eu coloco o pé mais para cima da plataforma, mais para baixo, porque daí dá uma diferença no ângulo de flexão. Eu costumo preferir mais ângulo de flexão de joelho, então o pé um pouquinho mais para baixo na plataforma contribui mais para isso, né?
Mas aí é aquela coisa, depende do que a pessoa está querendo desenvolver, né? Uhum. Sexto, acho que a elevação pélvica é um exercício, agora já está bem famoso aqui no Brasil, né? Principalmente depois o Brett Contreras lá popularizou bastante o exercício. É um exercício que muita gente consegue botar bastante peso, né? E ele contribui muito ali para essa extensão de quadril. Ele acaba tendo uma correlação forte com o levantamento terra, porque o terra envolve a extensão do quadril, né? Então a elevação pélvica vai muito nesse sentido. A elevação pélvica ali dá para fazer uma certa regressão, né? Eu posso trabalhar com as costas num banco para eu ter uma amplitude maior. Quem tiver máquina pode usar a máquina também, né? Se eu não tenho banco, eu posso trabalhar com as costas no chão, diminui a amplitude. Se eu não quiser trabalhar, se não conseguir trabalhar com barra ou não quero trabalhar com barra, dá para trabalhar com o halter ali no colo também. O único porém assim é que a barra no quadril às vezes ela fica muito desconfortável. Mas aí no box aí eu tenho certeza que vocês amarram o colchonete na barra para botar no quadril, todo mundo faz isso. Tem gente que usa a espuminha da barra de Uhum. agachamento, né? Eu chamo de albeia, aqui lá. A pessoa bota o albeia na barra para fazer elevação pélvica, também serve. Até a pessoa progredir no caso de usar a barra com as costas no banco, que eu acho que é o auge ali, né? Sétimo exercício, cara, eu gosto muito do farmer walk. Eu acho que ele é um exercício que tem não força muito específica, mas geral para a vida, eu acho que ele é um dos melhores exercícios assim. Lá no box tem 2 barrinhas de farmer walk e sempre que dá espaço lá eu tento usar, porque, cara, é um exercício incrível. Tem que desenvolver a técnica, né? Porque tem gente que quer dar um passo muito grande, mas eu preciso lembrar que quando eu dou um passo maior, eu diminuo a altura e aí quando o pé volta, a altura volta, então eu oscilo demais verticalmente. O ideal não é fazer isso. Quem já viu o Strongman, eles dão passos curtos e rápidos, que é justamente para eu não oscilar tanto, porque quanto mais eu oscilo, mais eu impacto na estabilidade, né? Então eu quero manter mais estabilidade, mais rigidez ali, principalmente do core e a parte superior das costas também, para poder carregar o peso. E é um excelente exercício aí para a força do grip, né? Caralho, toda vez que faz assim, tipo, a mão fica dura, assim, né? Né? A gente não tem barra aqui, mas eu quero pegar pelo menos, né, 2, obviamente, barras de farm Assim, walk, porque o kettlebell de 32, assim, eu tô treinando, por exemplo, fazer um evento de Hyrox, né? Eu gostaria de treinar um pouquinho mais pesado. Mesmo não sendo específico, né? O específico é 32 e você corre com o kettlebell na mão. É basicamente isso que os caras fazem. Mas eu gostaria de treinar um pouco mais pesado, até para fortalecer mais a minha pegada e tudo. com o Mas kettlebell, no eu acho momento que não ele é um tem. pouco ruim por conta da bola, né? A mão acaba ficando um pouco mais afastada com a bola Isso. encostando. Acho que É, depende do tamanho do kettlebell também. Mas dá para fazer com halter, quem tiver halter. sim. Só que a questão, assim, eu já vi muita gente fazer farm walk do tipo, o gurizão, assim, né? Minha altura, meu peso, eu tenho 72 quilos. O cara pegando halter de 12 quilos e ficar andando de um lado para o outro Ah, para não. academia. Eu falei, Não não, dá, né, irmão? Não, não dá, pelo amor de Deus. farm walk é tipo, 50 quilos cada mão, É, tipo, anda uns 20 metros ali para frente e deu, é isso, faz várias séries ali. é, Não é pouco peso e muito tempo. Todos esses exercícios que eu estou falando aqui, eles vão muito no que nós falamos ali de força, que é dar preferência para menos repetições e mais peso, né? sim. Próximo. 8. Cara, agora começou a ficar difícil. 9, 10. Cara, não sei, assim, eu consideraria essencial. Você não colocou nenhum exercício de puxada ainda. Vai, uma remada aí. Pode ser uma remada curvada com barra, uma remada cavalinho, alguma coisa assim. Acho que é um exercício interessante. Qualquer uma delas, né? Engraçado eu ter esquecido, porque treino de costas é o que eu dou mais prioridade para meus clientes, né? Eu acho que uma remada. É que a remada ela é meio chata, porque assim, a remada curvada, a pessoa precisa ficar se sustentando naquela posição. E quanto mais peso eu coloco, mais eu tendo a deixar o tronco ereto. Então eu me Sim. inclino menos. É um exercício um pouquinho mais complicado. Mas eu poderia colocar qualquer remada aqui, seja curvada com barra, independente de ser a pegada invertida ou apronada, ou sei lá, uma remada seal, uma pendley, qualquer remada com barra ali acaba encaixando. Nesse sentido, até pode ser tipo uma remada serrote, até serviria com o halter também, né? Até no articulado eu acho que cabe. É claro que é legal
a pessoa desenvolver algum ali que o movimento é livre, onde ela consegue desenvolver mais controle motor, mas para desenvolvimento de força na própria máquina também serve, né? Não é tão problemático nesse sentido. Boa, mais dois então, né? Ou mais um? Mais dois. Mais dois. Eu acho que assim, talvez eu consideraria mais como um achievement, né? Uma coisa para alcançar na vida, que seria conseguir fazer uma barra fixa. É um exercício de força, né? Muitas pessoas não conseguem fazer, né? Então eu acho que, pô, legal a pessoa conseguir fazer uma pelo menos. Eu tenho cliente minha que é aluna, mulher mesmo, que tipo, faz 10 repetições de barra fixa. Sim. Aqui no E box a tem. pessoa, porra, não conseguia fazer uma. E fazer strict, né? Não é o boneco de Não, posto não. lá do CrossFit. Não, mas aqui eu obrigo as meninas, por exemplo, várias meninas vieram fazer personal comigo pra melhorar a barra muscle up e tal. Todas já estão fazendo mais de 10 pull-up strict unbroken. Todas. Bacana. Mas eu acho que é mais uma questão de um desafio da vida mesmo, sabe? Pô, eu consigo Sim, me pendurar numa barra. Até porque muita gente não percebe, mas isso tem uma funcionalidade na vida, né? Imagina, sei lá, pô, eu fiquei pendurado numa sacada, caí de algum lugar, tô pendurado, eu consegui me puxar, é fundamental, sabe? Então ele tem essa aplicabilidade para a vida também. A barra fixa não tem muito. Quer dizer, dá para regredir bastante a barra fixa, né? Dá para fazer ela com um elástico, né? A pessoa usa um elástico para auxiliar, a pessoa pode fazer a barra fixa de fase excêntrica, né? Então ela bota um banco, alguma coisa, ela sobe na barra e vai se soltando devagarzinho. A pessoa pode usar uma barra mais baixa e botar os pés para frente de forma que ela reduz o peso, daí é só meio que o peso do quadril para cima. Tem várias pegadas, né? Então a supinada tende a ser mais fácil do que a pronada e a aberta, né? Exatamente nessa ordem de facilidade. Se a pessoa não consegue nem no chão, daí é mais difícil, mas tipo, eu não consigo ficar me segurar, cara, aí começa só ficou pendurado na pendurado. barra ali, já é o início, né? Sim. Último exercício. E o último, eu colocaria um polêmico aqui, porque é um que acho que quase ninguém usa, mas é um exercício que desenvolve força para um caralho, que é tiro de velocidade, né? Os sprints. Boa. Eu acho que é um dos exercícios que eu gosto demais, assim, e principalmente para quem tem acesso à pista, né? Tem a pista da universidade aqui na frente, mas tá meio difícil acessar a pista mesmo. Em torno dela ali é uma de cascalho, daí é meio ruim para fazer. Mas lá onde eu treino tem a Salt Runner, né? Que é aquela esteirinha que roda solta. Cara, dá para fazer aceleração lá direto, assim. Eu considero um dos melhores exercícios, mas é assim, tem que saber fazer. Porque a galera acha que o sprint assim, é só sair lá e correndo. Cara, sprint é tipo tu sair de 50 de agachamento para 150. É. É outra pegada. Né? Tanto que é muito comum assim, a pessoa começa a fazer tiro, ela, sei lá, fica com dor na posterior de coxa, nos flexores, ou a pessoa fica com vontade de vomitar, né? Tiro na bike também serve, né? Que na bike eu tento evitar a salt bike lá, eu não gosto muito da air bike, né? Como é que é É. Airbike é o nome da bike, né? E Assault é a marca. Mas enfim, cara, meu irmão, na bike é muito sofrido. Meu Deus do céu. Eu não sei que desgraça que montaram naquele negócio, mas o ar sai e aí você não consegue. E aquele sobe aquele enjoo, maluco. Que puta merda, você tá doido. Gente, é enjoo mesmo. E eu até brinquei outro dia, porque eu tava um tempo sem fazer tiro na bike, fui fazer por conta da competiçãozinha que teve, né? Cara, eu fiz 3 tiros de 20 segundos, eu tava muito vontade de vomitar, eu tava passando muito mal. 3 tiros. Mano, faz um E é engraçado Tabata que o da bike depois. nunca passa. O Irmão, da bike o cara nunca se adapta. nunca. Nunca. Faz um Tabata depois pra você ver. Saiu cambaleando, sentou, pega um ventilador, bota na cara, porque senão a chance de dar problema é grande. É. Aí, assim, no caso do sprint, como fazer o tiro de velocidade de corrida ele é mais difícil, dá para fazer o de bike, porque o da bike desenvolve força pra caramba do quadríceps. É uma coisa que, assim, sair da bike depois de uns 6, 10 tiros, cara, é a coxa e a bunda, assim, dura. Trabalhou o negócio. Na bike é mais fácil, porque tu ajusta ali em termos a ergometria da bike, né? Mas o de velocidade de corrida ele é um pouco mais difícil porque envolve técnica, um tipo de calçado mais adequado. O calçado geralmente não é um calçado com amortecimento, ele tem que ser um calçado mais baixo para a pessoa sentir o asfalto, né? A pisada é mais de antepé, não é com o
retropé, né, de calcanhar. Uhum. A pessoa tem que ter um controle, tem que ter a coordenação dos braços para conseguir gerar estabilidade. E até assim, gente, quando eu comecei a fazer tiro, cara, eu ficava com os oblíquos aqui no abdômen tudo dolorido, porque tu tá segurando o tronco para ele não rotacionar, mas mesmo assim as pernas puxando, os flexores de quadril ali estão puxando tudo, mas tu tem que segurar o tronco no lugar. Então é um exercício bastante difícil, mas eu acho que ele, assim, cara, é o ápice dos exercícios que eu acho que, assim, se eu conseguisse botar todos os meus clientes para fazer, todos eles fariam. Sensacional. Eu achei irado finalizar com um sprint. Top. Te dei Até porque eu trabalho, acho que mas viu? Oi? Te dei trabalho, mas foi, ó. 10, pô. Ah, foi, deu para desenvolver aqui. É É. porque, assim, é uma lista muito genérica, mas, tipo, tem exercícios aqui que eu não passo para os meus clientes, tipo, o Farmer Walk e o Sprint, só o Farmer Walk e o Sprint, na verdade, porque são os que são menos acessíveis mesmo, né? Todos os Uhum. outros são mais acessíveis. Só que o Sprint é porque, assim, é um exercício difícil, mas eu acho que ele é um dos exercícios que mais tem benefício. Sim. Tu tá treinando para fazer o 5K abaixo de a Tô. sub-20, né? Tô. Tá fazendo sprint? Tô. Triste. É. Último treino de E, tiro, eu fui correndo pro lugar, cara. Que arrependimento. Meu Deus do céu. Acabou o e aí, treino, eu só queria minha moto, tá ligado? Falei, cadê minha moto, cara? Cadê e minha nem consegui moto pra ir pilotar a embora? moto direito ainda, né? Tem mais isso, né? Tem que pilotar a moto depois. Mas ele Cara, faz tiro de nossa. quanto? Cara, o último. Eu tava fazendo. Eu fiz mais curto, agora eu tô numa média de 2 a 3 minutos. É. E aí o pessoal tem que entender a diferença. O tiro de 2 Isso. minutos é É, uma não é coisa. o tiro all out, né? O São coisas tiro de, diferentes. o tiro de 60 a 100 metros é outra história. Sim, sim. Sem Mas contar que assim, eu quero incorporar esses aí, eu tô pensando já. É, mas eu não tenho pista nem nada também, mas tá chegando uma esteira pra mim. Então, na hora que chegar a esteira, eu também já vai ficar mais fácil de eu incorporar isso na rotina. no tiro, dá para dividir fase de aceleração, que vai até uns 30 metros, né, e a fase de Sim, sustentação, mas dificilmente em treino se faz tiro de 100 metros. Geralmente o pessoal fica até uns 60, 70 metros por aí. Às vezes é legal fazer, se tá chegando a esteira, para ti é legal fazer aceleração, porque tipo, a esteira tu vai, qual é o máximo de quilometragem que tu consegue? sim. E sempre bate, cara, em 30 metros tu consegue bater o limite. O difícil é sustentar essa velocidade É, depois. Mas é bem bacana, assim. Então, às vezes eu faço tiros de 50, 60 metros, e às vezes eu faço só aceleração, que daí vai nos 30, 40 ali no máximo, né? Mas boa. é legal dividir essas coisas também. Porque saber acelerar o corpo, cara, isso é uma coisa que o pessoal tem que entender. A entrega de força é uma coisa, a taxa que eu entrego a força, que é o quanto de força eu entrego por unidade de tempo, é a potência. E isso faz muita diferença. O atleta que consegue entregar muita potência para começar o movimento, ele já está numa vantagem, porque a barra já está em movimento, então ele Sim, segue a inércia. Agora, o atleta que não tem potência, ele demora muito mais para colocar a barra em movimento. Não é prejudicial nesse sentido, não é uma deficiência, né? Mas pensando para a vida, se eu consigo desenvolver potência, é muito melhor. Até porque, convenhamos, aqui na vida vocês tudo fazem tudo muito rápido. Ah, eu quero pegar uma coisa no chão, eu pego rápido. Eu sim, quero levantar do vaso sanitário, levanta rápido. Quero levantar a cadeira, levanta rápido. Quero agachar, eu agacho e levanto. Aí tá lá com hipotensão postural, né? Porque faz rápido o negócio. sim. Vai fechar alguma coisa, vai arremessar. Então, a vida ela é toda feita com movimentos mais rápidos. Então, trabalhar exercícios com algum grau de velocidade também é importante nesse sentido. Boa, boa. Fabrício, acho que tá ótimo. Tá ótimo por hoje. 1h15 aí, passamos de 1 hora. É, mas acho que a gente conseguiu entregar o proposto, né? Uma aula sobre treinamento de força e a importância dele e o que fazer também, né? Até para quem no momento não tem condição de contratar um treinador nem nada assim. Agora vamos para 2 perguntas finais que você não respondeu da última vez, porque quando eu faço o episódio com mais de uma pessoa, eu não faço as perguntas finais. Mas a primeira é, e acho que você vai gostar dessa pergunta, 3 livros que você recomenda sobre qualquer assunto. Ah, cara, que difícil. Que É, livro tem bastante aqui, velho. Cara, um dos livros que eu considero essenciais da humanidade, e acho que é o livro que tipo, tinha que ter todo ano nas escolas, é O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, que é um livro sobre pensamento crítico e metodologia científica. Então, ele costumo dizer que é um livro para as pessoas aprenderem a não serem enganadas, é um livro para aprender a enxergar o mundo de uma forma objetiva. Ah, bicho, que difícil. Talvez um outro livro que eu goste muito, assim, ele vai numa pegada existencialista, é esse aqui, Em Busca de Sentido, do Victor Frankl. cara, gosto muito desse também.
Ele conta, ele ficou preso num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, acho que em 3, 4 campos, na verdade ele ficou, e ele era psiquiatra, e aí ele acabou, ele conta a história no campo de concentração e ele desenvolveu a logoterapia, que é uma terapia baseada em sentido das coisas. Então, qual era o sentido do sofrimento, esse tipo de coisa assim. Cara, que pergunta difícil essa. Talvez esse outro aqui também sirva. Ué, só 3 mesmo? Pode passar mais um, pode passar um. Passar. Cara, tem uma aqui que é mais de história geral, sobre história da humanidade, que é o Cosmo, do Carl Sagan. O livro ele fez para complementar a série Cosmo, que ele tinha na década de 80. Cara, é uma aula de história da civilização inteira, assim, que é uma coisa impressionante. Tipo, aprendi mais isso aqui do que em todos os anos de história na escola. Assim. É um livro fantástico. O resto aqui é meio difícil, cara. Eu tenho um bocado de livro de temas que eu gosto, mas deixar só 2 aí, talvez, como sugestão. Um é o Iludidos pela Casa do Nassim Taleb. O Nassim Taleb ele era trader na Bolsa de Chicago, professor na Universidade de Nova York. Sim. E ele trabalha muito com probabilidade, aleatoriedades e tal. E é um livro que nos faz pensar sobre o quanto realmente as coisas acontecem na nossa vida, talvez não seja simplesmente por sorte. Quanto é realmente um mérito do meu esforço e tal. Então é um livro bacana nesse sentido. Acho que vai esses 4 aí, senão eu boto a minha estante inteira aqui. Boa. E o nome do podcast é Seeking Growth. Então, o que significa buscar crescimento para você? Cara, eu acho que tá buscando novas formas de se desafiar, de estar se expondo a circunstâncias que sempre me desafiam a enxergar o mundo de uma forma diferente, sempre com a mentalidade do que o que eu posso aprender nesse momento. Eu vejo muitas pessoas numa determinada situação onde elas pensam assim: ah, mas isso aqui tá muito chato, tá chato, mas eu já tô aqui. Que tal eu mudar a minha forma de pensar, de tá chato, mas o que eu consigo aprender nessa circunstância, ao invés de eu ficar esperando que alguma coisa de bom aconteça, né? Então eu acho que essa mentalidade de exposição ela é fundamental, até porque para nós aprendermos a lidar com as coisas nós precisamos nos expor. Então crescer para mim é isso, é estar se expondo a uma determinada experiência e estar aprendendo alguma coisa nova com aquilo. Ótimo, ótimo. Fabrício, muito obrigado. E onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais, acompanhar seu trabalho e entrar em contato também para consultoria, coisas do gênero? De novo, eu agradeço o convite aí, né? Adoro bater papo, quando quiser trocar outras ideias de treino, outros assuntos também, eu adoraria voltar aí, é sempre bom poder trocar essa experiência profissional também, poder falar desses assuntos que eu acho que eles envolvem mais questões filosóficas e conceituais sobre as aplicações de treinamento em si, do que ficar falando de estudo científico, que isso aí todo mundo consegue ler, né? No Instagram pode me procurar lá, Fabrício Zanqueta, Zanchetta. Tem um outro canal lá no Instagram também, chama Meu Amigo Livro, que é onde eu boto reviews de livro, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Meu Amigo Livro, e aí quem quiser pode entrar lá. Tem o meu site, Fabrício Zanqueta, tá reformulando o site, tá em reconstrução lá ainda, mas tá a página do livro lá para quem quiser ver. E agora eu tô com um canal novo no YouTube onde eu posto algumas reflexões que eu postava no Instagram uns anos atrás, mas aí como eu tava misturando conteúdo, eu resolvi parar, mas o pessoal ficou insistindo para eu voltar, e aí eu voltei a fazer umas reflexões ali, vídeos de 10 minutos mais curtos assim, é só procurar lá, Fabrício Zanqueta, eu não sei qual facilidade que acha com isso a hora que colocar lá, mas se procurar tem alguns videozinhos lá já. Tá aqui na descrição também. Vai estar tudo na descrição, é só clicar que vai mais fácil. Irmão, muito obrigado. E sim, ó, já vou jogar pro mundo já, que é o compromisso público, e aí, se Deus quiser, tudo vai dar certo e um dia vai acontecer. Mas eu quero, na verdade, já estou no processo de transformar 2 salas que tem lá no box no estúdio para gravação presencial. E aí o formato do podcast vai ser um formato novo, pelo menos no Brasil, né? Obviamente, eu estou copiando de alguém, não vai ser exatamente igual, nada se cria, tudo se copia, mas a ideia é a pessoa que está em São Paulo ou que eu convidar para vir a São Paulo vai passar o dia comigo, a gente vai passar o dia junto, a gente vai correr de manhã, vai tomar café, vai treinar força, seja lá o que for, vai treinar crossfit, vai fazer
levantamento, seja lá o que for. Almoçar, e aí na parte da tarde a gente faz a gravação do podcast lá no estúdio. Então vai ter um conteúdo de manhã, né? Uma gravação como se fosse um vlog, e à tarde o podcast lá no estúdio. Então esse vai ser o futuro formato do Seeking Growth, se Deus quiser. É uma E aí você intimação com de certeza, preparar para. você com certeza estará presente e participará desse formato. Valeu, irmão. Um abraço. Valeu, gente. Abração aí.